Olá, amigos, aqui estamos novamente para as nossas reflexões dominicais que são postadas no canal do Grupo Espírita Fraternidade de Caieiras. Hoje nós gostaríamos de conversar com vocês sobre o tema perda de pessoas amadas, das vivências dolorosas que a vida encarnada pode conferir ao homem. A partida de um ser amado para a dimensão extrafísica é uma das maiores. Costuma-se dizer que não existe uma perda real, pois que somos imortais e que haveremos de nos reencontrar. Mas existe a dor de uma perda que deve ser respeitada, a dor da intangibilidade. Nós sentimos de fato é a ausência da convivência na mesma dimensão. Nós perdemos a presença física, não obstante eles estejam vivos e ligados a nós pelos laços do amor. Sintonia, a gente sabe, é uma lei universal. Entendemos que não é uma perda real, mas um afastamento temporário, fisicamente falando. Os entes queridos não morreram. Nós vamos reencontrá-los mais tarde. A morte não tem o poder de desconectar aqueles que se amam. Fala-se em perda, mas na realidade não se perde, se transforma o modo de interação entre o ser amado com o ser amado. Contudo, é direito de todos nós chorarmos e sentirmos a partida dos nossos entes queridos, mesmo tendo a compreensão da vida após a morte. Pois se nós choramos e sentimos quando um filho, por exemplo, vai estudar fora, quando nós nos afastamos por uma viagem mais longa, com a convicção da imortalidade, nós entendemos estar sempre em sintonia com aqueles que nós amamos. A mensagem consoladora do Espiritismo nos ajuda a encarar a morte de forma menos dolorida. Não elimina a dor, mas dilui o desespero pela certeza que nos dá que os nossos afetos continuam vivos e os laços não foram cortados. O Espiritismo nos proporciona consolação e esperança, uma ação rápida pelo esclarecimento que traz e por falar a nossa razão. Uma outra ação irrestrita e duradoura depende um pouco da nossa transformação interior. A doutrina nos esclarece que a vida não começa no berço e não termina no túmulo, que somos espíritos imortais, seres inteligentes, individualidades conscientes dotadas de razão e livre-arbítrio e que evoluem através das múltiplas reencarnações. O consolo da doutrina espírita não é um pedaço de pão que a gente oferece a uma pessoa. O consolo é um processo interno, no qual a pessoa se move de um lugar para outro. É preciso se mover e ir ao encontro do consolo. O consolo está atrelado a uma transformação moral, uma mudança de postura, uma nova forma de interpretar a vida. Entender a morte significa compreender que a vida e os seus mecanismos são divinamente regidos por leis universais. A morte não significa a interrupção da vida. Ela é apenas a interrupção do fenômeno biológico, já que a vida é uma jornada incessante, ininterrupta, seja no corpo ou fora dele. Saímos do corpo, mas não saímos nunca da vida. Morrer é apenas transferir-se de uma vibração para outra, de uma realidade orgânica para uma realidade transcendente. O tempo de resposta emocional e racional à perda de um ente querido, ela não é simultânea. Ao conjunto das reações que são normais e esperadas após a morte de alguém que amamos, chama-se luto. O luto é um processo interno, psíquico, instalado para a elaboração de uma perda. Não existe uma forma, uma regra de como a pessoa em luto irá lidar com a situação de perda. Esse aspecto é muito individual, variável, uma vez que está relacionado com a personalidade do enlutado, com as suas experiências de vida e perdas anteriores, com as circunstâncias da perda, quão próximo o enlutado era da pessoa que se foi,
da existência ou não de uma rede de apoio social. O que é importante é que o indivíduo vivencie essa experiência para aceitar a perda. O conjunto dessas reações adaptativas após a perda podem ajudar o indivíduo ou o enlutado a se reorganizar e a refazer a sua vida. O processo de elaboração da perda é realizado no tempo de cada um. Lidar ativamente com os sentimentos faz com que o enlutado sinta esperança de que existe algo que ele possa fazer para ressignificar ou dar significado à sua dor, à sua perda. Existem várias teorias tentando explicar o luto, mas o luto ele é singular, individualizado. Umas teorias dizem que haveria uma progressão em fases: negar, a raiva, a barganha, a depressão, a aceitação por final. Mas se sabe hoje que não existe uma sequência assim linear e enlutados que não apresentam esses quadros. Outras teorias defendem que existem estados emocionais oscilatórios que alternam, flutuam de um polo ao outro. Na descrição de um enlutado, seria como que andar em uma montanha russa no escuro. Ora lidamos com as emoções da perda em si, ora com a necessidade de seguir em frente sem a pessoa querida. Em verdade, cada um resolve o luto à sua maneira. Não existem padrões. Cada um dá um sentido à sua perda. Um faz um poema, planta um jardim, funda uma ONG. Mas é uma exigência do luto natural ser vivido. Essa vivência do luto nos conduz a aceitar a realidade da perda, lidar com o impacto emocional da perda, lidar com a adaptação ao novo ambiente sem o ser amado e, com isso, o reposicionamento na existência física para que ela prossiga. Numa mensagem muito bonita de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos diz: eles vivem. Ante os que partiram, precedendo-te a grande mudança, não permitas que o desespero te assombre o coração. Eles não morreram, estão vivos. Compartilham-te as aflições quando te lastimas sem consolo. Inquietam-se com a sua rendição aos desafios da angústia quando te afastas da confiança em Deus. Eles sabem igualmente quanto dói a separação. Conhecem o pranto da despedida e te recordam as mãos trementes no adeus, conservando na acústica do espírito as palavras que pronunciastes quando não mais conseguiram responder às interpelações que articulastes no auge da amargura. Não admitas estejam eles indiferentes ao seu carinho, à tua dor. Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e à existência terrestre sem eles, e quase sempre se transformam em sirineus de ternura incessante, amparando-te o trabalho de renovação ou enxugando-te as lágrimas quando tateias a lousa ou lhes enfeitas a memória perguntando por quê. Pensa neles com saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para visões mais altas na vida. Quando puderes, realiza por eles as tarefas em que estimariam prosseguir e tê-los-á contigo por infatigáveis zeladores de teus dias. Se muitos deles são teu refúgio e inspiração nas atividades que te prendes no mundo, para muitos outros deles és o apoio e o incentivo para a elevação que lhes faz necessária. Quando te disponhas a buscar os entes queridos domiciliados no mais além, não te detenhas na terra que lhes resguarda as últimas relíquias da experiência no plano material.
Contempla os céus, em que os mundos inumeráveis vos falam da união sem a Deus, e ouvirás a voz deles no próprio coração a dizer-te que não caminharam na direção da noite, mas sim ao encontro de novo despertar. Muito obrigado, um bom domingo a todos, que Jesus nos abençoe.